Olá, então nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre os conceitos de espécie e também os mecanismos que promovem o surgimento de novas espécies. Então a gente vai considerar que a vida surgiu uma única vez no planeta e que todos os organismos que existem hoje descendem de ancestrais em comum ao longo do tempo. Então, no passado ocorreram alguns episódios, né, de grandes extinções de espécies, de biodiversidade chegou a ser reduzida a 1/4 do que ela existe hoje, e a gente sabe então que essa biodiversidade se restabeleceu, né? Não podemos esquecer que o ser humano tem contribuído muito para extinguir espécies recentes, né, numa velocidade até maior do que dessas grandes catástrofes que aconteceram no passado geológico. Então, nós vamos ter em mente sempre alguns conceitos aí de espécie, só para percebermos, então, que esse conceito também foi mudando ao longo do tempo. Para vocês terem uma ideia, tem mais de 20 conceitos de espécies publicados na literatura, mas é importante que vocês tenham pelo menos consigam reconhecer, né, a diferença entre um conceito, por exemplo, do Aristóteles, do Linneu, que era aquele conceito de espécies imutáveis, né, do tipo, né, que eram simplesmente agrupadas por suas semelhanças mais externas, morfologia externa, e eram separadas, então, por suas diferenças em relação a outros grupos. Depois veio o conceito biológico aí do Mayr, né, que considera, então, aquelas populações naturais que são capazes de cruzar, deixar descendentes férteis, né, que são isoladas reprodutivamente de outros grupos. Lembrando que o conceito biológico não é muito fácil de aplicar, especialmente se estiver trabalhando com espécies que já são extintas, ou espécies, né, que, quando estiver estudando, por exemplo, fósseis, e também aquelas espécies que se reproduzem assexuadamente. Então, nós temos alguns exemplos aí de plantas, né, que se conhece apenas o processo assexuado de reprodução. Então, a aplicação do conceito biológico é um pouco complexo. E nós temos que lembrar, então, que ao longo do tempo também, com a aceitação da teoria da evolução, surgiram outros conceitos, né, inclusive o conceito evolutivo. Então, considerando a espécie, vamos pensar naquele conceito biológico, mas vamos acrescentar algumas informações. A espécie ainda como uma linhagem única, então, que está evoluindo, então, os ancestrais deixando descendentes, as populações, então, cruzando entre si, dentro do conceito biológico, mas seguindo uma linha evolutiva, digamos, sofrendo modificações ao longo do tempo. Então, diferente aqui do conceito tipológico, ele, digamos, melhorou aqui o conceito biológico, considerando essa possibilidade de evolução das espécies. Então, quando nós pensamos nos processos evolutivos, nós temos que visualizar dois mecanismos que promovem essa especiação, ou seja, o surgimento de novas espécies. Então, nós vamos considerar dois mecanismos, que a gente chama de anagênese e cladogênese. O que seria a anagênese? Vamos entender aqui. Vamos considerar uma população de indivíduos, podemos considerar lá o conceito biológico de espécie, indivíduos na natureza, intercruzantes, uma população em que, ao longo do tempo, né, por mutações principalmente, vão sofrendo modificações. Então, se eu considerar um tempo geológico, nesse caso, um tempo seguinte, nós teríamos já indivíduos um pouco diferentes. E se passasse mais tempo ainda, nós temos aí organismos que são muito diferentes daquele organismo inicial, mas eles continuaram, digamos, existindo na mesma localidade geográfica, né, mantendo, né, o cruzamento entre os indivíduos, mas por mutações ao longo do tempo, esses indivíduos vão, né, ao longo das gerações, sofrendo modificações. Então, essas mudanças filéticas ao longo da linha evolutiva, nós vamos chamar de anagênese. Então, nesse caso, ocorre apenas modificações ao longo do tempo, e se nós conseguíssemos, por exemplo, né, voltar no tempo e levar indivíduos dessa população para tentar, então, testar, por exemplo, o conceito biológico de espécie lá no passado, ele dificilmente, então, cruzaria com aqueles organismos, ou seja, houve uma modificação, o surgimento de uma espécie diferente, por isso eles consideram a anagênese como parte do processo de especiação. Vamos considerar essa mesma população original, em que os organismos estão evoluindo, estão cruzando entre si, mas que por algum motivo ocorreu então uma fragmentação, uma separação do indivíduo de um lado e de outro de uma barreira física, né? Uma barreira pode ser uma barreira geográfica, como aconteceu, por exemplo, quando se abriu o Oceano Atlântico. Imagine todas as espécies vegetais, animais de um lado e do outro, né, quando se abriu o Oceano Atlântico. Elas continuaram evoluindo, sofrendo, né, aquelas mudanças filéticas por anagênese, mas de uma forma isolada, né, de um lado e do outro da barreira. Então, imaginem que aqui acontecendo a anagênese e do outro lado da barreira a mesma coisa acontecendo a anagênese para os outros organismos.
Então, com o tempo, daquela população original, nós temos 2 novas espécies. Então, aqui nós explicamos, então, o surgimento de novas espécies por um processo chamado de cladogênese. Então, quando ocorre a quebra, a separação em 2 ou mais, né, grupos aí de organismos que passam a evoluir separadamente do grupo anterior. E aí nós temos, então, o surgimento de novas espécies, então, por cladogênese. Então, mais um exemplo aqui. Então, vamos considerar, então, a anagênese, que são as modificações ao longo do tempo, tanto nessa situação como nessa. Aqui estamos considerando um exemplo de um caramujinho, molusco, e considerando que essa população, por exemplo, tenha sido separada, né, por um evento cladogenético, que separou de um lado e de outro dessa barreira, e esses organismos, então, com o tempo, se modificam tanto que, se você imaginasse, então, o desaparecimento dessa barreira geográfica, eles não teriam mais como cruzar ou deixar descendentes férteis. Então, nós temos, então, 2 novas espécies. Com essas informações em mente, nós conseguimos, então, agora passar a estudar um pouquinho o que a gente chama de sistemática filogenética ou cladística, que é o estudo mais avançado, né, dos grupos de organismos vivos e que propõe, né, essas classificações com base nesses relacionamentos evolutivos entre os taxons, certo? Então, aqui vamos considerar um exemplo, né, que estuda dentro da sistemática filogenética, por exemplo, o grupo dos vegetais. Então, percebam que eles têm aqui um único ancestral em comum, e aqui nós conseguimos, por esse diagrama, perceber relacionamento evolutivo, quais são os grupos mais próximos, considerando, então, várias características. Então, isso dentro da sistemática filogenética, que considera aí tanto a parte das características semelhantes, mas também a evolução junto. Então, a sistemática filogenética, ela foi proposta por um entomólogo alemão, Willy Hennig. Entomólogo é aquele pesquisador que estuda os insetos. Então, o Hennig, que estudava moscas, ele foi o primeiro a propor, então, um método que vai propor, então, aqui a reconstrução evolutiva dos taxons. Então, o que aconteceu? Dentro do sistemática filogenética, ou a proposta do Hennig, ocorreu um aprimoramento dos critérios, então, para poder fazer a reconstrução evolutiva, filogenética dos grupos. Foi ele que propôs, então, uma metodologia para testar a hipótese de filogenia, ou seja, para saber se realmente aqueles grupos são aparentados ou não. Então, ele definiu bem certinho um método que qualquer pesquisador, né, que for utilizar e seguir as regras direitinho desse método, pode, digamos, reconstruir e fazer a mesma análise para diferentes taxons dentro de um critério rígido. E aí dá uma confiabilidade melhor daquela hipótese de relacionamento evolutivo. Então, o que o Hennig propôs? Ou o que esse método propõe dentro da sistemática filogenética? Ele vai buscar identificar os chamados grupos monofiléticos, aqueles grupos naturais, que incluem, né, todos os descendentes de um único ancestral exclusivo. Vamos considerar esse exemplo aqui dos animais vertebrados. Percebam que, por essa proposta, todos eles descendem de um único ancestral em comum, né? E o fato, uma das características que justifica isso, é que eles possuem, então, por exemplo, vértebras, né? Já que os outros animais fora desse grupo não possuem vértebras. Tá? Então, tem várias características que vão definindo os agrupamentos. Então, lembrar que a proposta é identificar esses grupos que têm essa única origem, né? Sejam grupos, então, monofiléticos, como aqui, por exemplo, representando aves e répteis, um único ancestral por essa proposta aqui. Então, esses diagramas, que nós vamos chamar de cladogramas, eles representam hipóteses de relacionamento. Então, pode ser que com o acréscimo de novos grupos, de novas características, esses relacionamentos aqui, o grau de relacionamento pode mudar conforme a análise for feita. Tá? Mas, em princípio, nós confiamos que é uma hipótese bem, digamos, que justifica bem o relacionamento, se ela seguir, então, todos os critérios do método. Tá? Então, aqui o cladograma, nós vamos entender que ele pode ser representado de diferentes formas, né? Então, aqui, por exemplo, se nós considerássemos A e B como táxons, como se fossem 2 grupos aí de animais, por exemplo, A e B estão igualmente relacionados, assim como B e A. Tá? Então, nos 2 casos, veja que os 2 é a mesma forma de representar, tem o mesmo ancestral em comum, eles têm o mesmo grau de relacionamento entre eles, mais próximos do que, por exemplo, do C, que seria um terceiro grupo aí, que seria um grupo, então, que é igualmente, digamos, próximo de A e B,
mas não é mais próximo de A nem mais próximo de B. Tá? Então, A e B é que se representariam, então, grupos próximos e grupos irmãos com único ancestral. Então, esses dois grupos, grupo monofilético, esses três grupos, um grupo monofilético, porque eles também têm, então, aqui um único ancestral comum. Então, alguns exemplos aqui para reconhecer direitinho o que seria esse grupo monofilético, já que é o que a sistemática filogenética busca localizar, identificar. Então, vamos considerar esse exemplo aqui, ó, vejam, toda essa linha aqui está incluindo todos os descendentes e o ancestral. Então, nós vamos chamar de grupos monofiléticos. Monofilético, que é um grupo natural. Se nós considerássemos, por exemplo, aqui os répteis junto com só apenas os répteis, como no caso aqui das tartarugas, os lagartos e os crocodilianos, e deixássemos as aves de fora por essa proposta aqui, percebam que é um grupo que tem um ancestral e quase todos os descendentes desse mesmo ancestral. Faltou incluir um táxon aqui, que é o caso das aves. Então, seria um grupo quase monofilético, que a gente vai chamar de grupo parafilético. Tá? Então, inclui os descendentes, o ancestral em comum só deles, mas acabou deixando de fora um grupo. Então, ele é um grupo parafilético. Agora, se nós tentarmos, por exemplo, trabalhar com um grupo onde nós incluiríamos aqui mamíferos e aves num único bloco, já que os dois têm, por exemplo, uma temperatura corporal mais elevada, usando essas características, nós deixaríamos, então, um grupo artificial, porque nós teríamos aqui um ancestral de mamíferos, que é só deles, né? E se nós juntássemos com as aves, nós perceberíamos que teríamos dois ancestrais separados aqui para o grupo. Então, nós vamos chamar esse grupo de polifilético, um grupo artificial que não está, então, incluindo todos os descendentes e o ancestral daquele grupo. Tá? Então, pode acontecer. Mesma coisa se tentasse juntar, por exemplo, aqui, os anfíbios e os peixes. Então, nesse caso, também formaria um grupo artificial polifilético, teriam dois ancestrais separados. E aqui um exemplo de como ficaria se nós considerássemos, então, o relacionamento evolutivo entre táxons, considerando aqui um grupo de mamíferos, né, especialmente essa linha evolutiva aqui, que é o grupo dos perissodáctilos, que é o grupo dos cavalos, das zebras, né, das antas. Observem que se nós considerássemos aqui, então, a proposta evolutiva, considerando o relacionamento entre eles e buscando enquadrar naquelas categorias do Linneu. Vejo que até certo ponto é possível. Então, aqui estamos mamíferos, de um lado, aqui perissodáctila, que é uma ordem, e do outro, artiodáctila, que é uma outra ordem de mamíferos, que inclui lá os porcos, hipopótamos e girafas. Então, vamos focar nessa aqui. Então, a ordem perissodáctila, dividido em 3 famílias. Então, veja aqui, Equidae, a família dos cavalos, das zebras, Tapiride, que é a família da anta, e Rinoceronte, que é a família dos rinocerontes. Percebo que esses dois aqui são mais próximos, compartilham um ancestral em comum, e nós temos novamente divisões aí, por exemplo, dentro da família rinoceronte, de 2 gêneros, né, que são irmãos, por essa proposta, inclui 2 grupos aí de rinocerontes. Aqui é a mesma coisa, então, 2 espécies de antas, do gênero Tapirus, dentro da família Tapiride. E, se nós buscarmos essa outra linhagem, que é a família Equidae, nós temos aqui o gênero Equus, colocando aqui, então, na espécie do cavalo e da zebra. A gente poderia pôr aqui também a do jumento, que a gente já viu que acontece lá atrás. Então, as espécies aqui, gênero, família, ordem, classe. Então, seria uma proposta de relacionamento evolutivo entre os táxons e tentando aí buscar também fazer esse enquadramento dentro das categorias do Linneu. Então, nem sempre é possível, muitas vezes a gente percebe que grupos que estão dentro de uma mesma família, de repente, quando faz uma análise como essas, eles aparecem de forma separada. Então, precisa fazer uma revisão de estudo e propor novos agrupamentos. Então, entender aqui um cladograma. Então, aqui, por exemplo, toda essa linhagem aqui descende de um único ancestral em comum. Esse grupo aqui dentro desse táxon, ele derivou primeiro, separou primeiro, desse outro ancestral aqui, ó. E esse aqui depois é que dividiu para formar essas outras 2 famílias. E assim por diante. Então, nós vamos seguir falando um pouquinho mais sobre cladogramas nessa próxima parte da aula.